Saudação, amigos, Vini vos fala e hoje diretamente de uma igreja em São José dos Campos para fazer os testes de microfone e de instrumentos musicais. Primeiro vou te mostrar aqui o local. Essa igreja aqui, ela tem mais ou menos aqui, ó, 5 por 11, então ela vai dar 55 metros quadrados. Na configuração atual, aqui tem 20 cadeiras, 21, daria mais umas 10 por aqui, daria até umas 30 pessoas. Reparem que aqui tem um balcão, porque foi alugado recém para a igreja e antes deveria funcionar um bar ou uma lanchonete. E suponhamos, se fosse uma lanchonete, poderia ter música ao vivo, né? E como é que seria uma música ao vivo num ambiente como esse aqui? A gente falou naquele outro vídeo sobre posicionamento. O melhor local para o músico ficar seria lá no cantinho, com a caixa virada para cá, para atingir melhor o público aqui. E aqui na área de fora, ainda tem uma área aqui fora, que poderiam ficar mais mesas e assim o som fluir nesse ambiente. Então vai ser um ambiente interessante que a gente vai poder fazer testes atendendo demandas distintas, né? Trouxe aqui várias caixas, mas uma coisa eu estava com muita curiosidade: ligar todas elas e ligar todos os microfones. E de cara eu vou mostrar para você algo que aconteceu que foi um pouquinho, me trouxe uma surpresa. Esse microfone aqui, ó, ele é um microfone da X64. Ele tem os botões todos aqui no corpo dele, né? Porém, quando eu liguei ele e liguei a penin, os dois microfones entraram na mesma frequência de 640. Então agora, ao falar nesse microfone, a minha voz está saindo tanto na penin quanto na X64. Como o DSP não foi projetado para isso, você tem que ter muito controle na hora de fazer essa configuração, para não superalimentar, né? Vamos lá, então, para o nosso cantinho aqui. O que acontece aqui, né? Vamos começar com a Imenso X75, para a gente ver como é que ela vai sair. Porque ela está mais perto de um canto. Quando ela está perto do canto, o que acontece com ela? Vai dar mais grave. Embora ela não está no chão, você tem parede atrás, parede do lado. Isso vai atrapalhar um pouquinho. Na música, se for um playback que alguém vai cantar em cima, tem que diminuir o grave, porque embola. E no vocal, ó, aqui quando a gente clica a primeira, aqui é o botão de volume do microfone, ó. Aqui eu estou aumentando. Deixa eu tirar a câmera aqui, acho que vai ser melhor se eu chegar mais perto. Esse visorzinho ele é um pouco difícil de captar. Ó, aqui é o volume do microfone, tá vendo? Vai até o 16, tá vendo? Então aqui eu aumento e diminuo o microfone. Se eu dou um toquinho nele, eu entro na alta. Então aqui na alta eu vou deixar em mais 2. Se eu aperto, eu entro no grave. O grave ele vai de mais 7 a menos 7. Eu vou deixar aqui no menos 7. E aqui é o efeito, que é o eco, né? Que eles chamam de eco aqui, né? O nome do efeito. No controle, a gente tem o efeito e o quanto a gente pode dosar do delay nesse efeito, nesse eco aqui. Então, é legal, é funcional, as duas coisas funcionam. Isso é bem top. O microfone da X75, ele é o mais pesado e ele é full body, ele é o corpo inteiro, é um microfone muito semelhante a um profissional. Para mim, o melhor microfone das três, tá? Quando a gente liga ele, já tem aqui a marcação da bateria e ele está configurado no canal A01. Agora, qual frequência que é, a gente não sabe. Ele é carregável, né? Então aqui embaixo a gente pode carregar ele. Me reposicionei aqui e vou ligar. Aqui dá muito eco, né? Não sei como é que vai ser a gravação aí, mas dá muito eco.
Vou aumentar aqui o volume do microfone e eu já tenho ele num som bem agradável aqui, ó, tá no 7 e já tá, ó, 8, tá preenchendo todo o local. É uma voz boa, ainda tem muito grave e olha que eu tô no menos 7. O agudo tá legal, o médio tá legal, tá? Aqui, esses drivers, eles apontam para o alto. Porém, como o teto é branco e é baixo, o pé direito aqui deve ser menor que 3 metros, então ela vai bater e vai refletir. A gente não vai ter aquele problema de estar perdendo muito médio e alto. Vai perder, mas não vai perder tanto. E agora chegou a vez de falar da Penin SP02, né? Como é que é o desempenho dela? Vou ligar. Ó, liguei ela aqui. Conectou. Olha o barulho. Já parou, tá vendo? É um barulho muito semelhante ao drifting de um carro. É o barulho de teste de conexão de Bluetooth. Se você está num ambiente fechado, pequeno, sem reproduzir nada, de vez em quando você vai ouvir esse barulho. Todas as caixas têm, mas o da Penin está um pouquinho mais notório, porque ele tem uma peculiaridade, ele é um som um pouquinho mais médio. As outras é mais então você quase não percebe, tá? O microfone da Penin é muito lindo, tá? Eu confesso. E ele veio com a camisinha, que é muito bom para você guardar ele, tá? Ele é um pouco menor, mas ainda assim é um full body, tá? É um corpo cheio. É que na realidade o da Imenso ele é maior até que o full body, né? Mas esse aqui não, ele é o próprio corpo inteiro, tá? Eu nem tirei os plastiquinhos dele. Aqui em cima você liga, embaixo você muda a frequência do microfone. Ele também é bem pesado, não faz barulho, não tem nada solto, bem firme, sabe? E para ativar na caixa ele, você vai ligar isso aqui, tá? Esse botãozinho aqui que é o microfone. Microphone on. E aí ela avisa, ó, liguei, opa, demorou um pouquinho para ele acordar, liguei. Eu vejo que ele sempre vem muito alto. Então assim, a gente vai diminuir o som dele no controle, tá? Então, ó, aqui você regula o microfone. Só que eu não contei para saber quantos. Então, como a gente não tem uma informação visual, você tem que ajustar bem antes de começar para você não ficar meio perdido. Será que está muito baixo, muito alto? Está mais ou menos, né? Abaixei uns 4, 5 aqui. Som 2 ficou muito baixo. Vou aumentar. Aumentando aqui um pouquinho, ó. E quando eu clico aqui, acende a luzinha, que legal. Som 2, tá bom, tá de bom grado aqui o microfone da Penin. Quero muito que vocês escutem esse barulho. Ele é constante na Penin, sabe? Se você estiver num local silencioso, pode incomodar. Se é uma festa, você vai falar numa festa, o som tá alto, muita gente conversando, ninguém vai ouvir esse barulho, tá? Mas se você for praticar em casa, só você, teu instrumento, ou vai fazer um playback, no momento que você der pause, você vai ver que esse barulhinho, ele é um pouquinho irritante, tá? A Penin tem um controle de grave e agudo, bem aqui, ó. Treble, que é o agudo, você aumenta, diminui. Só que isso é para música, tá? Para o microfone não achei nenhum controle de grave e agudo. Graças a Deus a voz é muito legal na Penin, então não preciso ficar ajustando.
mas quando falta controle a gente se sente um pouquinho inseguro, né? Você tem os dois botões aqui do microfone, do eco, do violão, né? E o eco, ó, som 2, 3, 4, 5, ó, tá no máximo, tá bem molhado, mas é um reverbão, sabe? Eu gosto desse eco da peninha aqui. Vou diminuir ele, vou deixar um pouquinho mais seco. Ele não tem tanta variação assim, mas ele é bem eficiente. Ó, para mim tá ótimo isso aqui. Tá bem bom. A voz chega bem. Eu não tenho como regular a voz, mas aqui embaixo tem microfone. Será que eu vou morder minha língua? Microphone off. Aqui é para ligar e desligar o microfone, tá vendo? Microphone on. Ligar o microfone. Som 2. O DSP leva um tempinho para processar essa ligação, mas vai. O Dunking Future eu vou habilitar para vocês verem como é que funciona. Botei um fundo musical aqui, ó. Vou apertar o Dunking. Ducking on. Ligou ele, tá vendo? Se eu usar o microfone, ele abaixa a música para minha voz ficar mais alta que a música. Quero dar um anúncio na festa. Lembrando que agora eu quero que os padrinhos possam chegar pro bolo para tirar foto. Aí ele faz esse trabalho de abaixar o som. Estou numa academia, vou passar uma instrução para os alunos. Aí esse Dunking Future aqui, ele ajuda bastante. Que aí quando você for falar, ele abaixa. Ducking off. Desligou. E aí, eu não testei isso na JOG, mas todos eles têm umas bobeirinhas aqui, que é um brinquedinho que tem, tá? Efeitos sonoros. Então, ó, gargalhada, grito, abutre, aplauso. Como eu estou numa igreja, eu só vou usar esse aqui do aplauso, ó. Tá vendo? Pra mim é bobeira. Pra mim não precisava isso aqui, é meio infantil isso aqui. Mas é legal, já usei num chá de bebê, aí, quem vai acertar, não sei o que, joguei os aplausos lá, né? Mas muda a voz, ó, tem voz de homem, voz de mulher, voz original, tem alguns efeitos aqui que você pode usar para brincar, mas como eu falei, ó, o barulho tá aí. Vou desligar o microfone, você vai ver que o barulho vai sumir. Microphone off. Sumiu o barulho, tá vendo? Tem algum efeito muito carregado que faz ele ficar com esse o tempo todo. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Estamos com a JOG aqui, tá? O microfone da JOG, ele é menorzinho, tá vendo? Ele é um microfone que se assemelha àqueles microfones de fio, mas nem por isso ele é inferior, tá? O corpo, a maior parte dele é metal, acho que só essa parte de baixo é plástico. O USB-C dele é na lateral, não é embaixo como os outros, tá? Mas aqui já declara a frequência que ele trabalha, né? Mostra a frequência aqui e o volume tá bem aqui, o volume do microfone, você aumentando, ó, vai até o 15, e eu acho que eu cantei por aqui. O eco, eu tô conseguindo me adaptar melhor a ele, tá? Eu tava com acho que 2 ou 3 do eco, né? Que é o efeito aqui, tá? Ele tem um peso legal, ele é bom. Para quem sabe cantar, não tem problema, mas talvez quem não saiba, se for botar na mão de uma criança, ela vai pegar esse volume aqui, vai aumentar, vai mexer, porque criança tem essa coisa. E pessoas também que de repente já não tem muito controle de si mesmo, né? Se for cantar com o microfone assim, ela também pode acabar mexendo. Mas para mim, pessoalmente, que sei como usar, e provavelmente a maior parte do tempo vai ser eu
pessoas responsáveis que estarão usando, é bem tranquilo de usar ele, tá? Deixa eu deixar ele aqui do lado. O controle da JOG é muito útil, tá? Porém, como a gente tem os botões ali, se ele vier a faltar, você consegue fazer quase tudo, tá? Aqui tem um modo de eco, de efeito, que você pode clicar esse botãozinho aqui, ó. Popular mode. Modo popular, tá vendo? Modo popular. Vou falar aqui, esse é o modo popular. É o popular da China. Tá vendo que a voz está mergulhada no efeito. Mesmo ele estando baixinho aqui, ela mergulhou a minha voz no efeito. Então é o popular de lá, tá? Oriental. Vamos de novo. Reverberation mode. Modo de reverb. Som. Ó, aqui ele tem um delay. Tá vendo que fica bastante. Eu não acho muito legal, a menos que você for fazer trilha sonora de filme, alguma coisa nesse sentido. Uma peça, você vai precisar de um efeito desse, né? Original sound. Modo original. Som. Opa! O original ele é puro. E aqui eu gostei. Voz limpa. Olha como ele é forte. Som. Oi. Forte e alta. No original ela fica mais alta. A voz vai ficando mais alta no modo original. E tem então um modo que a gente usou aqui, que foi o modo profissional. O modo profissional ele é mais comedido aqui no volume e tem muito DSP nele. Então aqui no profissional eu regulo bem aqui e foi o que a gente ouviu cantando Glória, Glória, Aleluia. No aplicativo da W-King, como a caixa está perto do canto, aqui é um lugar fechado, reverbera bastante, eu tive que dar uma equalizada. Eu podia até ter descido um pouquinho mais, quando eu cheguei lá atrás eu senti isso. Mas eu senti, por eu ter um equalizador bem visual aqui, eu senti que a todo tempo eu tinha um pouco mais de controle do som, né? Do som que sai da caixa, do que eu quero dizer do playback, né? Em momento algum, a caixa me dá controle de grave e agudo ou de médio para o microfone. Aqui, ó, é a fonte, estou usando Bluetooth. Aqui o equalizador só funciona para a entrada do Bluetooth, talvez também pela auxiliar, depois a gente vai ver, mas para o microfone ele não muda o som. Os instrumentos não tem nada conectado, então nem abre, também lá é só um botão de volume. Aqui é o TWS e configurações, quer dizer, em momento algum você tem como controlar grave e agudo para o microfone. Isso aí só a Imenso que tem, beleza? Na Imenso do X75 eu tive que fazer umas modificações. Por quê? A entrada P10 é uma entrada que está ligada no microfone. Então a equalização do microfone ela vai afetar a equalização do violão. Então aqui eu estou no volume 7. Agudo está zerado, grave -6, efeito 2. É legal que o efeito vai para o violão também, mas eu não achei muito legal não. Eu deixei no modo de linha, tá? Depois eu explico por quê.
pesado, sabe? E não está com tanto grave de tirar o grave, mas a gente sente a batida mais alta. Não sei se daí dá para ouvir barulho, mas dá para ouvir bem o barulho daqui, bem definido, não está alto, mas está bem definido. Bom, a joga aqui na parte do instrumento, a gente pode vir aqui, ó, Instruments, e aqui eu tenho como regular o volume. O ganho da caixa é um ganho alto, é um ganho para microfone de fio. Então, se eu plugar ali e deixar no máximo, o contato não pode ter nessa hora, né? Aí eu tenho que deixar bem baixo aqui, tá? Como o microfone, o violão é ativo, eu dou a minha equalização aqui, que é peculiar. Ele não é um violão muito bom, ele é flat, então ele não tem tanto grave. Aí eu tenho que dar um pouquinho mais de grave aqui nele, tá? Limpinho, tá? Por que que às vezes dá um chiado? O protetor, para não entrar água, é muito forte, então ele pressiona bastante o cabo aqui. E aí você só tem esse controle, tá? Poderia ter aqui mais controles, poderia ter o efeito aqui, o eco, né? Você quer botar um pouquinho de eco no violão, você podia pôr. E se de repente você vai ligar um outro instrumento, você quisesse grave agudo, ou grave médio agudo, você poderia ter. Mas já tem isso aqui, é legal, é muito legal. Eu fui tocar e fui mudar aqui as configurações, então eu vi que mudando não altera o som da entrada, tá? O som aqui é só pro Bluetooth, mas surpreendeu. Silêncio, qualidade muito boa. Eu só senti assim a falta de ter a equalização do microfone, mas como o som dela flat é um som muito bom, muito fácil da gente entender. E aqui, como tá no Maquina, a gente pôde tirar o grave do fundo musical, né? Se fosse um playback e tal. Então, ela realmente mandou muito bem aqui. Vamos lá para as considerações finais, né? O que eu achei aqui, tá? Os 3 microfones, eles são premium, tá? São de corpo metal, tem um peso muito bom, não tem como ir errado com nenhum deles. A ressalva, o da Jog é menor, o que não é um problema, e tem os botões aqui, tá? Esses botões para uma criança, uma pessoa que passou do limite, ele pode ficar atrapalhando usando esses botões. E se você ficar segurando de qualquer jeito, ao pressionar o botão, você vai ouvir esse barulhinho, ele vai para o som, né? Então, é mais uma questão, se a pessoa que for usar, ela sabe desses detalhes, não tem nenhum problema, tá? O que eu vejo menos funções no controle é esse aqui. Certamente ele deve ter
aqui a função de mudar a faixa de frequência aqui, tá? Ele não tá aqui do lado de fora para ninguém sair, né, inadvertidamente mudando a frequência. É o mais pesado, te dá uma sensação muito premium de cantar com ele, muito gostoso. E o da Penny também é excelente, tá? Muito bom. Nenhum deles está fazendo barulho, tá? Todos são bem firmes. Realmente é o top no nível dessas caixas aqui, tá? A experiência de som imenso é a mais difícil de trabalhar por causa do excesso de grave. Cada lugar que você for, você vai ter que chegar mais cedo, tentar ver qual vai ser a melhor equalização que você vai usar. Lembrando que você não tem muitos recursos, você só tem aqui grave e agudo e o efeito para controlar a equalização do violão, se for um voz e violão. Ela é a mesma dos microfones, então você vai ter que trabalhar na parte ativa do violão, regular volume, regular o do microfone. Então, isso tudo dá uma certa desvantagem. Não é que ela não faça bem, só que você tem que chegar bem cedo, estudar. Quando você vai cantar com playback, como ela dá muito grave, mesmo no mesmo set, no menos 7, se você estiver num ambiente como esse, agora está vazio, então está tendo muito reverberação, muito eco natural do ambiente por estar vazio. Quando tiver as pessoas, se a igreja estiver cheia, se vier só meia dúzia, vai continuar com eco. Então vai ser um pouco difícil, o grave vai embolar com a voz e vai ser um pouco trabalhoso a experiência com ela, não é que ela não faça. Se fosse um lugar aberto, ela tivesse fora do chão, assim no alto, sem uma parede atrás, vai de boa, você vai ver que vai ser muito mais fácil de trabalhar com ela. Ela tem esse barulhinho que, se for um ambiente que tiver meio vazio, pouca gente, você fizer um voz e violão, eu não sei se chegou a pegar, né? Na hora que gravei, eu botei a câmera lá no final, porque botando no meio, distorcia, entrava compressão e tal. Não ficou legal no meio, né? Não é que distorcia, não. É que ele tentava acertar para minha voz e ficava perdido com o playback por baixo. Então, as filmagens foram todas lá no finalzinho, por volta de 10 metros de distância, para poder ficar legal. Então, esse barulhinho dela é bem chatinho, tá? Essa aqui, ó, ela tem 2 entradas. Então, eu achei, poxa, que top. Uma deve ser própria do violão, mas ela está escrito mic mic. Na prática, o violão aqui estava muito ruim nesse mic 2. Então eu botei no mic 1 e aí ele ficou legal. O ganho é de microfone mesmo, então eu tive que botar assim bem no mínimo e ajustar aqui, ó, o volume do instrumento. Você tem, quando coloca naquele mic 1, ele vem para cá, tá? Então ficou legal, ficou bom, ficou independente, ficou funcional. Só o chadinho que atrapalha. A Jorge foi a campeã, porque ela já vem com um som bem flat, né? A mais flat das 3 é ela. Então, com isso já fica muito mais fácil de você começar com um som bom e ajustar o mínimo que de repente você pode precisar ou de repente nem precisar. Então, ela vai atender de uma forma mais eficaz, mais rápida, a maioria dos ambientes, né? Você não tem aqui controle de grave e agudo, tá? Aqui também não tem grave e agudo, você só tem grave e agudo aqui. Você tem reverb, delay, deixa eu ver qual foi a Imenso. A máquina de karaokê da Imenso é muito boa, tá? O que realmente dificulta é o excesso de grave, dificulta para você trabalhar. Mas a máquina de karaokê dela é boa, tá? Não tem engano, o reverb é bom. Mas a Jorg ela ganha nessa praticidade e além do fato de você poder controlar o instrumento aqui pelo aplicativo, né? Na parte traseira dela só tem uma entrada de instrumento e é isso. Se for para dizer
eu vou fazer 25% de voz e violão, jogue. Se for falar, eu vou fazer voz e violão 5% ou 10%, uma vez ou outra que eu vou fazer. Aí você vai escolher as outras baseado na parte musical do que você busca ouvindo as suas músicas via Bluetooth, via pendrive. Mas se você for de 25% para cima, usar muito microfone e violão, jogue é a melhor. Pode não ser o som mais alto de todos, mas é o que vai te dar uma tranquilidade melhor na hora de operar, tá bom?